Diga assim, Senhor, diga para o diabo ouvir, diga, Senhor, eu creio que hoje eu irei sair daqui com o meu milagre. Amém. Dá mais uma salva de palmas. Pode sentar, queridos. Parece que tem um vídeo aí, ó. Pode sentar. Tem um vídeo antes. Isso aqui tá. Ah, tá. Glória a Deus. Amém. É a rocha. Não esqueça de enviar seus filhos para estar junto, amém? Louvando e adorando o Senhor. Diga assim, Senhor, eu creio no milagre do Senhor na minha vida. Você crê mesmo? Amém. Então hoje o Senhor abrirá o seu entendimento para o milagre. E essa palavra Deus foi me dando de madrugada, eu fui pegando. Lógico, tem muitas coisas que a gente já ouviu aqui, mas tem alguns detalhes aqui que veio na hora e eu achei muito tremendo. E eu falei para Deus, Deus, deixa eu ministrar essa palavra sobre a igreja do Senhor. Porque às vezes nós estamos num tempo de crise, amém? É crise financeira, é crise de visa, é crise, né? E é em tempo de crise que Deus faz os milagres, né? Então, hoje nós vamos ver uma profecia que foi dada por Eliseu aproximadamente 892 anos antes de Cristo. E essa profecia foi dada quando Samaria estava cercada pelo exército sírio. Então não entrava comida e não saía comida, não entrava gente, não saía gente de lá. Portanto, para nós entendermos melhor essa profecia também, porque às vezes a gente pega um texto separado da Bíblia, nós vamos ver que essa profecia dada por Eliseu, nós precisamos conhecer como estava Israel na época, né? Como estava o povo de Deus. E é bom lembrar que essa profecia, obrigado, é bom lembrar que essa profecia bíblica, querido, ela é relacionada com o reino do norte, que tinha a capital em Samaria. E se nós olharmos lá em 2 Reis 6, versículo 24 a 25, a palavra relata assim, olha só. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata. Isso, o preço de hoje daria uma cabeça de um burro aí, R$1.500. Para comer, né? E um jumento, a cabeça de um jumento, né, por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombo por 5 ciclos de prata. Ou seja, veja o ponto que chegou o povo de Deus, o povo de Samaria, por não obedecer a Deus. 1 quilo de esterco, mais ou menos uns R$90, R$95, para não morrer de fome. Então, veja que coisa terrível. E eu creio que a essa altura, né, você pode estar até pensando o seguinte: por que Deus permite sofrimento na vida, né? Primeiro, eu quero que você observe que a grande verdade é que Moisés já havia advertido o povo. Me diz uma coisa, você sabe que o salário do pecado é a morte, e que o pecado tem consequência. E aqui nós vimos que Moisés já tinha advertido o povo, né? Então, de que Israel, se ele se apartasse de Deus, eles seriam vítima de dificuldades muito grandes, né? Vítimas de dificuldades amargas, ao ponto do pai e a mãe comerem a carne dos seus próprios filhos.
Veja que Moisés tinha dado essa profecia lá em Deuteronômios, versículo 28 a 53, diz assim: comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e das tuas filhas, que te der o Senhor, teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. E Samaria foi cercada naquela época, não entrava comida, não saía comida, não entrava ninguém, não saía. Estava cercada pelo exército sírio. Portanto, nós vamos ver que essa profecia iria se cumprir de uma forma assustadora, pelo menos 3 vezes no povo de Israel, né, que eu coloquei aqui, mas nós vamos falar só de uma hoje, e por eles não obedecerem a palavra de Deus. Veja que essa palavra, elas foram se cumprindo, essa profecia foi se cumprindo ao longo da história, que foi no cerco de Samaria, que é o que nós vamos falar hoje, no cerco de Nabucodonosor em Jerusalém, e foi também no cerco de Tito em Jerusalém, em 70 anos antes de Cristo. Então, as profecias, tudo foi se cumprindo, porque Deus sempre orientou o povo dele, de como Deus quer que o povo viva. Deus tem vida e vida em abundância para cada um de nós, amém? Ou seja, Deus tinha feito de tudo, querido, para evitar que acontecessem essas coisas tão terríveis com o povo dele. E Deus, por ser um Deus de amor, Ele é um Deus que não nos obriga você a obedecer a Ele, porque Deus é um Deus democrático, Ele apenas nos fala, Deus nos adverte, Deus nos ensina na palavra, Deus nos confronta quando é para confrontar, e por isso, cabe ao homem, compete ao homem fazer a escolha de obedecer a Deus ou de não obedecer a Deus. E o que aconteceu? Israel escolheu muito mal. Israel procurou desobedecer a Deus, achando, não, mas Deus é bom, Deus não vai acontecer. Quantos crentes eu vejo falar isso para mim? Deus não vai fazer isso, Deus me entende, Deus é justiça, amém? Então, diante desse quadro aqui de crise, de fome, de dor, de sofrimento que Israel estava passando, o profeta Eliseu foi enviado para o meio daquilo lá, né? Foi enviado com uma mensagem de Deus, ou com uma boa notícia, com uma profecia em Samaria, que está lá em 2 Reis, agora um capítulo para frente, 7, de 1 a 2, diz assim: então disse Eliseu, ouvi a palavra do... Onde é que ele estava? No meio da crise, no meio da fome, onde estavam comendo esterco de pombo, estavam comendo cabeça de burro, não tinha mais o que comer, estavam querendo comer os filhos. Amém? Olha só. E disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a essas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, era o homem forte do rei, era o cara que cuidava do exército do rei, né? Porém, o capitão, cujo braço forte o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Desafiou, né? Disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém, disse, não comerás. Né? Ou seja, Deus foi bem direto, mas eu faço uma pergunta, o que é um milagre? Como nós precisamos entender o que é um milagre? Milagre é uma intervenção, querido, uma intervenção divina, numa situação onde o curso normal dessa situação é alterada radicalmente, aí é um milagre, né? Por isso, milagre não se explica, milagre ele se vive, portanto, não tem como você explicar o milagre que Deus vai fazer na sua vida, se você recebe, faz alguma coisa, porque Deus não explica, Ele faz o milagre. Ele é assim, e é por isso que se chama milagre, né? Agora, se você tiver condições para fazer acontecer algo, isso não é milagre, porque milagre é quando você faz tudo o que tem que fazer e não dá certo, e aí entra o agir de Deus, e tudo começa a transcorrer como é para ser. Aí é um milagre. Por isso, eu quero já profetizar sobre você, antes de começar a palavra, amém, dessa mensagem, que o milagre de Deus vai chegar na sua vida
espiritual, sentimental, financeira, familiar, porque eu creio na palavra liberada do Senhor sobre os céus da igreja. Se você recebe, faz alguma coisa, porque eu tenho a certeza de uma coisa: seu vizinho não vai entender, seu colega vai ficar abismado, seus parentes não vão acreditar, mas que o milagre vai chegar, porque nós servimos a um Deus de milagre, a um Deus vivo. Ele é um Deus sério, amém? Porque Deus, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus fiel, a palavra dele diz isso, né? Agora, nós precisamos entender que a maioria dos milagres, eles acontecem no tempo de crise, né? No tempo de crise é onde acontecem os milagres. Diga assim: a maioria dos milagres acontece no meio da crise. Quando eu entro em qualquer tipo de crise, eu sei que tem milagre. Deus me alegra em qualquer outro meio, pode ter certeza. Então, seja qual for a crise que você tiver, sempre pode ter certeza que em alguma área Deus vai te trazer algum milagre, amém? Portanto, é no meio da crise que Deus manifesta, querido, o seu imenso poder, e ainda que muita gente não consiga entender, nem acreditar, o milagre acontece. Se você ficar atento, alguma coisa aconteceu, ou no reino do Espírito, vem para o reino físico, né? E eu quero falar nessa noite do milagre que aconteceu em Samaria, no meio dessa grande crise, onde Deus resolveu fazer esse grande milagre. E eu quero que você aprenda e fique atento no que Deus vai nos ensinar hoje. Por isso, nesse culto, nós vamos ver algumas coisas que nós podemos aprender, 5 coisinhas que Deus vai nos falar. Primeira coisa, Samaria tinha sofrido uma grande crise, né? Às vezes nós estamos com crise financeira, crise familiar, algumas crises, né? Aqui, Samaria estava sofrendo uma grande crise. E o rei da Síria, Ben-Hadad, ajudou o seu exército, né? E cercou Samaria e fechou toda a entrada, a saída da cidade, e por isso impossibilitou a entrada de alimento, né? E a saída. E guarde isso, apesar dos agricultores produzirem comida suficiente para alimentar o povo, por um período, o cerco foi tão grande, o cerco durou muito tempo, que a fome tomou conta de Samaria, né? E não tinha mais alimento lá dentro daquela cidade. E a cidade foi à falência. A inflação subiu, como nós vimos, né? Foi elevada. E em 2 Reis 6:25, a palavra diz assim: houve grande fome em Samaria, eis que se sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento, como eu falei antes, por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pomba por 5 ciclos de prata. Veja o ponto que chegou a desobediência de um povo. Mas tudo é avisado, está tudo dentro da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós nunca vamos poder chegar diante de Deus: Deus, por que o Senhor não me avisou? Porque não leu minha palavra. Está tudo escrito ali. Ou seja, a fome chegou a um patamar, querido, tão grande, queremos ler que 2 mães chegaram ao tempo, né? Ao ponto de praticar o que? O canibalismo, de cozinhar o filho um do outro para viver 2 dias a mais, né? Cumprindo a profecia que lemos lá de Deuteronômios. Chegará o tempo que vocês, por errarem, vão comer os filhos do próprio ventre. Se nós olharmos lá em 2 Reis 6, versículo 26 a 29, diz assim: passando o rei saiu para dar uma olhadinha, né? Passando o rei pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, onde te acudirei eu? Da eira ao lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher, a outra que estava no lado, né, me disse: dá o teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comamos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Então veja, o rei estava cruzando e ele viu essa situação que estava naquela cidade. E nesse momento, o rei de Israel ficou indignado com aquela situação, mas não assumiu o seu erro, porque quem estava governando era ele. Ele não assumiu o seu erro, e um erro que, vamos dizer assim, ele poderia ter, como rei da época, ele tinha que ter tido uma estratégia, né,
que em caso como esse que aconteceu, ele teria provisões para poder buscar, sabia que era uma fortaleza, que poderia cercar, foi um erro da administração dele. Porém, como é sempre assim, o rei procurou um culpado e, por Eliseu não ter deixado matar alguns soldados sírios que tinham cercado Samaria, adivinha quem é que foi o premiado? Eliseu, o profeta de Deus. Portanto, o escolhido para ser degolado foi Eliseu. E o rei disse assim, no versículo 6, 31, olha só. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os seus ombros. Eu vou degolar esse cara. E infelizmente, isso é um problema que continua até os dias de hoje, né? Atuando nos dias de hoje, onde muita gente, ao chegar uma crise, começa logo a procurar alguém para jogar a sua culpa, para jogar o problema que está sobre ela. E muitos se recusam a assumir as suas culpas, antes transfere para outros, geralmente por não temer a Deus. Diga assim: eu preciso temer a Deus, porque essa visitação vem desde o início da criação. Quando nós vimos lá Adão e Eva, Adão, logo que Deus chamou a sua atenção, ele viu o seu erro, logo ele disse: Senhor, foi a mulher que você me deu. E Deus foi lá na Eva: Eva, como é que foi a serpente. Nunca assume o seu erro, né? Ei, aprenda uma coisa, que no meio de qualquer crise, não procure culpados, procura ver onde é que está o seu erro. Sabe por quê? Porque quando nós assumimos o nosso erro, nós passamos a procurar justamente aquele que pode fazer o milagre na nossa vida. Quando nós assumimos o erro e vemos que tem alguma coisa errada que está conosco mesmo, o dono do milagre vem em direção a você. Ele mexe ao teu derredor para que o milagre aconteça. Então nós precisamos ir direto ao autor e consumador do milagre, né? Porque quando estamos em meio de crise, nós precisamos saber que só tem um que pode fazer milagre na nossa vida, que é o Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, vigie no tempo de crise para que o milagre aconteça na sua vida. Amém? Segunda coisa que nós precisamos aprender com essa situação em Samaria, né? Que no meio da crise, você precisa ser o profeta da prosperidade. Amém? Diga assim: Deus, seja qual a crise que eu estiver passando, eu quero, derrama a tua unção hoje, eu quero ser o profeta da prosperidade. Se for a verdade, faz alguma coisa. Então, seja profeta da prosperidade. O Ben-Hadad, esse o rei, enviou um mensageiro até a casa do profeta Eliseu, para pegar ele e degolar. E Eliseu, ao receber o mensageiro do rei, acabou marcando o dia e a hora para terminar a crise em Samaria. Olha que coisa tremenda, né? E ele disse assim, 2 Reis 7:1, disse assim, olha lá: então disse Eliseu: ouvi a palavra? Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ei, amado, veja bem aqui. Quem sabe você está também passando por alguma crise? Eu não sei, né? Quem sabe você está passando alguma crise financeira, familiar, sentimental, ministerial, espiritual, crise em cima de crise. Deixa eu te dizer alguma coisa essa noite. Ao invés de você murmurar, ao invés de você ficar lamentando a situação, seja profeta, profetize bênção na sua vida, profetize milagre no teu lar, profetize prosperidade no seu trabalho, profetize bênção na igreja onde você tem recebido palavra de vida, profetize saúde, profetize onde for que precisa ser profetizado, seja profeta do Senhor. Porque é no tempo de crise que Deus vê quem é os profetas dele e quem não é. E quando foi para degolar o homem, ele chegou e disse: amanhã vocês vão ver. E aí já entra o profeta também em prova.
que até amanhã poderia muita coisa acontecer. Então, nunca se esqueça que é no tempo de crise que Deus faz milagres. E Deus só realiza milagres quando são necessários os milagres, né? E nessa noite, eu creio que alguma coisa, alguma área você precisa de algum milagre. Então, creia que o milagre vai acontecer. Porque quando nós temos o entendimento aberto de que Deus usa os meios dele para que o milagre aconteça, se eu crer, vai acontecer. Veja, o profeta disse, amanhã, mais ou menos a essa hora, vai estar a providência aí na porta de Samaria. Fazia 3 anos, irmão. Então, nós precisamos ser profetas de vida. Aonde está o problema? Ser o profeta que ministra a vida. Está ruim, seja o profeta. Cuidado o seu ouvido para não contaminar, porque o diabo é especialista em botar pessoas ou gente para contaminar as nossas emoções, e nós passamos a não ser mais profeta de vida, e sim profeta de morte. Portanto, o milagre só acontece na nossa vida quando nós temos o entendimento de ser um profeta. Mesmo Eliseu sendo procurado para ser morto, ele foi profeta. Amanhã vai ser, a essas horas, vai mudar tudo aqui em Samaria. Terceira coisa, note que o capitão do exército, do rei, duvidou da palavra do homem de Deus, né? O versículo 2 diz assim, olha só. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, né, era o cara, respondeu ao homem de Deus, ainda que fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Para mim, agora que a palavra vai começar. Porque agora que Deus vai começar a usar os meios dele aqui, para que o milagre acontecesse em Samaria. Veja que foi uma resposta reta, direta, curta e grossa, né? Amanhã, né? Porque para o capitão do exército da Síria, Deus não iria atropelar o curso normal daquela situação. Olha o tempo que eles já estavam ali naquela crise, né? Então, para ele, não tinha, nos meios natural, ele não acreditava no sobrenatural, no qual a profecia que Eliseu deu, que amanhã tudo iria mudar. Por quê? Porque o trigo, a cevada, são semeados, né? Nasce, cresce, amadurece, são colhidos, leva algum tempo para esse processo ser comercializado, e ele não alcançou a dimensão da profecia que Eliseu disse. Porém, para quem não crê, é sempre mais difícil crer numa intervenção sobrenatural. Diga assim para mim, para quem não crê, sempre será difícil acreditar no sobrenatural de Deus. Quando eu não tenho uma fé, uma experiência, uma intimidade com Deus, eu sempre vou duvidar. Eu recebo a profecia, eu me lembro de vez em quando Deus me traz na mente. Mas eu tomo posse na hora. Velo por ela quando eu lembro em oração, lógico, né? Porém, para quem não crê, sempre é mais difícil. E o milagre que Eliseu profetizou seria quase que instantâneo. Por quê? Porque ele diz assim, amanhã. Um troço, eles estavam há 3 anos e pouco, né? Amanhã. Ou seja, o que o profeta, ele não fez nenhum floreio. Olha, quando chegar a colheita, daqui 4 meses, com certeza o pessoal da Síria vai estar cansado, eles vão embora, daí vai vir. Ele disse assim, amanhã. Amém? Portanto, para o capitão, cujo braço forte do rei duvidou, já pelos meios naturais seria quase que impossível, quanto mais pelos meios sobrenaturais. Está entendendo? Diga amém. E foi aí que ele abre a boca, perigo, para dizer, ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poderia acontecer isso. Então nós temos que cuidar que nós, às vezes olhando humanamente, nós somos induzidos a pronunciar palavras de morte. Nós somos atropelados pelo nosso milagre e mortos pelo nosso milagre. Diga misericórdia. E foi aí que ele abre aquela beleza da boca dele e duvida de Deus. Então nós precisamos aprender uma coisa: nunca questione a procedência do milagre, somente aceite o milagre. Por quê? Porque milagre não se explica, milagre se vive. E eu vou mostrar que eles viveram o milagre.
Milagre não tem como você explicar. Então, a quarta coisa que aconteceu e que nós precisamos aprender em Samaria, nós vamos ver que Deus usa a vida de 4 leprosos para serem instrumento do milagre de Deus, para se cumprir a profecia de Eliseu. Ou seja, ele usou 4 pessoas que eram indigentes, tiraram de dentro de Samaria, não podia ficar lá dentro. Diga assim: Deus, para fazer o meu milagre, Ele usa quem Ele quiser. Amém? Então, para realizar o milagre, em tempo de crise, Deus não pegou o pessoal da cidade, Deus não usou mais Eliseu. Mas Eliseu era o profeta da época, mas ele só deu a profecia. E Deus usou os meios, usou 4 leprosos que estavam à porta da cidade, veja o versículo 3, e isso aí começou a mexer comigo. Eu comecei a entender muitas outras coisas. Olha só, diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, ou seja, era jogado para fora das muralhas da cidade, as quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Eles já sabiam que o povo lá dentro já estava morrendo, né? Portanto, estamos vendo aqui 4 pessoas, querido, que estavam à margem da sociedade, completamente fora do sistema de vida deles lá, porque a lei de Moisés, em vigor naquela época, era muito rígida com as pessoas que eram infectadas com a lepra, né, os leprosos. Ou seja, assim que alguém descobria que era vítima dessa enfermidade, eles eram expulsos do convívio social, eles viviam fora da cidade, eles viviam em cavernas, não podiam mais ficar perto, né? Portanto, ser um leproso na época era muito ruim, porque eles não podiam ter convívio social. E esses leprosos, eles viviam fora da cidade, eles não tinham convívio mais com a sua família, eles tinham que viver longe. Se tivesse filho, pai, mãe, eles tinham que viver longe da sua família. Eles não tinham convívio religioso, né? Eles não podiam frequentar uma sinagoga, porque a lepra era uma enfermidade contagiosa, e por isso os infectados tinham que gritar a uma distância de 100 metros antes: eu sou leproso, eu sou doente, e carregavam uma sineta no pescoço. Então, se via alguém 100 metros antes, eles gritavam: eu sou leproso, eu sou um doente. Que vida, hein? Que vida. E Deus resolve escolher esse povo para fazer o milagre. Então, querido, eles carregavam, como eu falei, essa sineta e gritando constantemente: eu sou leproso, eu sou um doente. E eu faço uma pergunta: mas o que tem 4 leprosos que podem nos chamar a atenção para Deus agir através da vida deles, né? O que Deus não agiu de uma outra forma? Porque, repete comigo, porque Deus, Ele não age na lógica humana. Ele não age na lógica humana. Pode notar, parece que Deus vai sempre contramão de tudo aquilo que nós pensamos que é correto. Tudo aquilo que nós achamos: aquilo lá vai estourar agora, vai ser uma B. É o contrário. Veja que o agir sobrenatural de Deus, nesse caso, foi algo tremendo, foi algo poderoso, porque Deus usou de pessoas que estavam à margem da sociedade, fora da cidade, eram pessoas que estavam fora da história da vida da cidade, estava lá para fora, eles nem sabiam que estavam passando fome, porque estavam cercados e não entrava comida e não saía. Pessoas que estavam vivendo uma crise, eles eram pessoas que estavam vivendo uma crise existencial, né? Pessoas que estavam sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhuma perspectiva de mudança, ainda mais para realizar um milagre como Deus usou eles. Eles não tinham nem noção que seriam usados. Portanto, note que o milagre para Deus é coisa simples, mas para nós é coisas que nos surpreende, é surpreendente. Por quê? Porque Deus gosta de nos surpreender. Deus sempre foi assim, Ele gosta de surpreender o ser humano. Veja na história que para Deus fazer o milagre em Nínive, Deus transporta Jonas para a cidade de Nínive, de que jeito? Na barriga de um peixe. Uma baleia pega o profeta indigesto,
cuspiu lá, vai lá pregar. Agora eu te pergunto, né? Deus, Ele gosta de nos surpreender. Deus mandou esse grande peixe, enquanto que um navio ou mesmo uma carruagem poderia ser mais simples, coisas humanas, sim ou não? Deus usa um peixe para sustentar Elias. Veja bem, durante 3 anos e 6 meses de seca, Ele nos surpreende também, porque Deus mandou corvos sustentar Elias e uma viúva pobre para sustentar Elias. Você sabe a história, né? Enquanto que o mais simples seria pessoas ricas cuidar do profeta. Não, Deus usou corvo para levar comida e uma viúva pobre, né? Veja que Deus usou da vida de Davi e nos surpreende também, porque era um menino, para matar um gigante Golias, enquanto que mais fácil seria treinar um soldado bem dotado, bem treinado pelo exército, onde o exército pegaria nome, né? Não, ele nos surpreendeu porque ele usou um menino. Deus preparou Gideão, para nossa surpresa também, para apenas usar 300 homens para vencer 135 mil soldados medianitas, enquanto que o mais simples seria fazer uma aliança com os outros exércitos que estavam no lado, e fosse lá e guerreasse e matasse. Então Deus gosta de nos surpreender, não é da maneira que nós queremos. Portanto, para Deus fazer o milagre em Samaria, Deus usou os 4 leprosos. Portanto, Deus sempre irá nos surpreender em tempos de crise, querido, porque Deus não age pela lógica humana, e eu creio que Deus irá te surpreender além do que você pensa e imagina, e se você crê, recebe essa palavra, dá uma salva de palmas a Ele, porque Ele gosta de nos surpreender, Ele é assim. Então, amados, Deus usa quem Ele quer para fazer o milagre na sua vida, e por isso, honre o lugar onde você está plantado e tem recebido a palavra de vida. Veja, aqui nesse caso, né, para fazer o milagre, Deus usa da vida desses 4 leprosos. Sabe por quê? Porque o poder é dele, a glória é dele, a unção é dele, então ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer, porque tudo é para ele, por ele e para ele são todas as coisas. Está na palavra, pode aplaudir ele. Ele usa quem ele quer, você pode ser o instrumento do milagre. Amém? Agora, o que importa não é o vaso, mas sim o que está dentro do vaso. Diga de novo, o que importa não é o vaso, mas o que está dentro do vaso. Veja que enquanto a fome assolava Samaria, aqueles 4 leprosos que viviam de fora da cidade, as portas da cidade, né? Uma unção sobrenatural, uma unção de sabedoria veio sobre eles e uma decisão foi tomada naquela hora que veio a unção. Diga assim: quando a unção vem sobre a minha vida, eu não posso perder o momento. Olha lá, versículo 4 diz assim: se dissermos, entremos na cidade, isso os leprosos falando, se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, também somente morreremos. Porque pela lei de Moisés, querido, quem passasse por eles teria que ofertar algo na vida deles, e eles ganhavam pão, eles ganhavam comida, né? Enfim, eles ganhavam o seu sustento, era roupa, os caras jogavam para eles, jogavam comida que nem joga para porco, né? Jogavam, porque a lei exigia que fizesse isso na época. E o problema é que mais cedo ou mais tarde, todos que viviam assim, né, eles se acostumavam e se acomodavam com aquelas ofertas, com aquelas ajudas, né, e que os judeus eram obrigados a dar. Ou seja, na realidade eles estavam num tempo de conforto, porque as pessoas viam, eram obrigadas a jogar um pão, jogar uma comida, e eles estavam ali, né? E por isso a pergunta é: será que aqueles leprosos realmente tinham interesse em sair daquela posição, no qual eles já poderiam estar acostumados, né? A gente não sabe, e viver uma vida bem diferente daqueles que eles estavam vivendo no tempo que se chama hoje, né? Sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida disso,
que o Espírito Santo abriu os olhos desses 4 leprosos e fez eles saírem da zona do conforto deles para levar as boas novas. Eu vou mostrar para dentro da palavra para vocês que essa sabedoria foi do Espírito Santo que pegou eles e deu para eles. Então, Deus fez o milagre que foi profetizado acontecer e começou através desses 4 leprosos. A história diz que aqueles 4 leprosos, aqueles 4 homens, né, caminhavam em direção ao acampamento. Nós vimos que eles decidiram, bom, vamos lá para o acampamento dos sírios. Se morrer, morreu, né? E a Bíblia diz que eles caminhavam em direção ao acampamento dos sírios, e Deus tomou os ouvidos dos sírios e passaram a ouvir aqueles 4 leprosos como de um poderoso exército, né, que marchava chegando ao encontro deles. Bota lá o versículo 5, diz assim, olha lá, olha o milagre acontecendo, mas Deus usando dos leprosos, deu uma sabedoria, vão para lá. E os inimigos já começaram a ouvir diferente. Levantaram-se à noite para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à estrada do arraial, eis que não havia mais ninguém lá. Agora imagine comigo a dimensão desse milagre, onde os 4 leprosos caminhavam famintos, doentes, talvez faltando pedaço de mão, porque a lepra tirava pedaço de pé, sei lá como é que eles estavam caminhando em direção, mas o versículo 6 diz assim, olha só, que Deus fez os seus passos como um trovão, e lá no arraial dos sírios, eles ouviram diferente o caminhar de 4 homens que Deus usou, porque Deus queria levar as boas novas. Olha lá, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carro e de cavalo, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. E ó, se mandaram, deixaram tudo, lembrando que os leprosos foram de noite eles fugiram, e eles saíram fugidos com medo, e deixaram tudo, e aí os leprosos chegam lá, versículo 7, chega lá e diz assim, pelo que se levantaram, e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua, diga assim, eu não posso nunca subestimar o Deus de Israel. Nós não podemos subestimar. Deus pega 4 homens, bota lá daquele jeito para ir para lá, no ouvido deles, meu Deus, está vindo um exército muito grande aqui. Nem os cavalos, nem nada, eles deixaram tudo e foram embora. Então, nunca subestime Deus, né, em seus milagres, porque hoje Deus vai fazer o seu inimigo ouvir a sua voz e o teu grito de júbilo aí, para que ele veja que o arraial do Senhor é grande. Se você toma posse, bate bem alto, porque eu sei que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Quando nós entendemos, o inimigo ouve diferente, porque ele sabe se você recebe ou se você não recebe. Ele sabe se somos religiosos ou não. Ele sabe quando nós recebemos, amém, eu recebo ou eu recebo. Então, Deus usa quem Ele quer e como Ele quer, mas através daquele momento que Ele envia, daquela unção de sabedoria aos leprosos, nós ficamos aqui, não vamos morrer na cidade, vamos morrer, vamos pular para o Sírio. E vivemos, se não for, e no caminhar, o sobrenatural aconteceu. E eles deixaram tudo. Agora, vem a parte importante, 5º e último ponto, que eu achei tremendo, dá tempo, dá. Eu faço uma pergunta, por que Deus usou esses 4 leprosos? Por quê? Ele poderia ter usado outras pessoas. Ele poderia ter continuado usando Eliseu, né? Existe pelo menos 2 razões aqui para Deus ter usado aqueles leprosos para realizar um milagre em meio a uma grande crise em Samaria e cumprir a profecia de Eliseu. Porque Deus poderia ter continuado, né, usando Eliseu, afinal, ele era o profeta daquela época, mas Deus resolveu aumentar o leque como ele faz até os dias de hoje. E Deus levantou aquele leproso para cumprir a profecia e chegar àquela conclusão. Mas eu faço uma pergunta, por que Deus
preferiu esses 4 leprosos. Por quê? E isso eu fiquei batutando, pensando ali, né? Sabe por quê? 2 motivos me veio no coração muito forte, eu sei que o Espírito Santo colocou. Primeiro, sempre anuncie as boas novas. Deus conhece o nosso coração. Olha o versículo 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram ali prata, ouro, vestes, e se foram, e esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas, e aí esconderam, né? Estavam sozinhos no arraial dos sírios. Mas de repente, caiu em si, diga assim: eu preciso ser tocado por Deus. De repente eles caíram em si e disseram: não fazemos bem, hoje é dia de boas novas, e nós estamos calados. Olha o versículo 9, olha aqui. Então disseram uns aos outros, né, falando entre eles ali: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós não podemos nos calar, nos calamos. Então veja que a unção do Espírito para o milagre acontecer, fizeram eles ter discernimento de tempo. Diga assim: eu preciso ter discernimento do tempo. Vamos lá. E nós nos calamos. Se esperamos até a luz do dia, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciamos a casa do rei. Voltaram para Samaria. Em outras palavras, estamos errados no que estamos fazendo se não anunciarmos as boas novas lá dentro de Samaria, né? Porque eles pensaram de que lá em Samaria, os parentes deles, os amigos deles, os irmãos deles, estavam morrendo de fome, e eles ali comendo à vontade, enquanto tinham tudo, ouro, prata, estavam com tudo, cavalo, tudo, está na Bíblia, nós lemos, né? E pensaram também, embora eles tenham nos desprezado, guarde isso, tenham nos desprezado, embora eles tenham nos expulsado por causa da nossa lepra, nós não podemos ficar calados, hoje é dia de boas novas. O rancoroso não entra no milagre. A pessoa que questiona o milagre, questiona Deus, questiona os seus profetas, não recebe milagres. Bloqueia. Amados, deixa eu dizer alguma coisa aqui nessa noite. Embora o mundo nos despreze, embora até alguns da nossa família, né, nos despreze, até nos odeiam mesmo, assim devemos continuar pregando, dizendo que hoje é dia de boas novas, e isso é compartilhar o Evangelho de Deus, para que o milagre de Deus aconteça na nossa vida. A diferença é que no coração daqueles 4 leprosos, o que eles disseram, conversando entre eles, você mesmo leu: nós não podemos deixar de levar as boas novas, né? Veja, 4 leprosos no meio de uma crise, encontraram no arraial do sírio comida, bebida, e isso mudou a vida deles. E nós no meio do arraial do inimigo, amém? Nós estamos no meio do arraial do mundo, do inimigo, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno, e nós encontramos Jesus, e Jesus tem mudado a nossa vida. E o que você tem feito com as boas novas? Está vendo? O que nós temos feito com as boas novas? 4 leprosos encontraram e dizem: não, vamos levar para lá. Com certeza um deles dizia: mas eles nos expulsaram de lá, vamos ficar com tudo isso aqui, vamos levar as boas novas. Então Deus vê o nosso coração, por isso entenda que você precisa levar as boas novas de Cristo para o milagre acontecer na vida de outras pessoas. 4 leprosos salvou uma cidade de comida, na fartura, para cumprir uma profecia. Amanhã, a essa hora, nas portas de Samaria, será vendido trigo e cevada. 4 leprosos. Eles não se deixaram ficar contaminados na mente, porque eles eram rejeitados, porque eles tinham que gritar: eu sou leproso, eu sou um doente. Veja que eles anunciaram tudo na porta da cidade de Samaria. Para quem? Para o porteiro, porque não deixaram eles entrar para dentro de Samaria, né?
Ou seja, hoje esses leprosos nos ensinam, querido, que mesmo eles sendo marginalizados e sobre o maltratamento que eles recebiam, isso não os impediu de anunciar as boas novas do Deus de Israel. Não impediu. Eles foram até a cidade para levar, olha, os sírios foram embora. Por que eu não sei, mas foi por causa deles, porque o sobrenatural de Deus já estava acontecendo. Então eles foram o quê? Instrumentos na mão de Deus, e foram usados por Deus para levar as boas novas. E você? O que nós podemos aprender a mais com esses leprosos, querido? Porque nós somos portadores das boas novas. Saiba que mesmo que você seja marginalizado, excluído, desprezado, visto como menor, ou sei lá, tem tanta gente, um fanático, já me chamaram várias vezes de fanático, não devemos cessar de anunciar a palavra de Deus, as boas novas do reino. Somos chamados por Jesus, lá em Marcos 16, 15, diz assim, e disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então devemos compartilhar Jesus, devemos compartilhar as boas novas, se você quiser que os milagres aconteçam na sua vida. Devemos compartilhar os milagres de Jesus, devemos ser instrumento de poder nas mãos de Deus, como os leprosos foram, né? Da mesma forma como foi aqueles leprosos, Deus quer curar nossas lepras de alma e nos usar. Deus quer fazer isso, porque muitas vezes temos muitas coisas engasgadas, e não te engane, mesmo que você faça o bem, continua anunciando as boas novas, no mundo terás aflições, o inimigo vai te achar sempre como ruim, como pessoa maldosa, mas isso não pode o diabo ter vantagem de impedir o nosso milagre, e nós não anunciarmos as boas novas. Se você está entendendo, diga amém. Outro ponto que devemos aprender, por isso que muitas coisas não acontecem na vida dos crentes. Eu tenho orado, eu creio que essa é a palavra, porque Deus disse que faria dessa igreja santa, ungida e próspera. Então Deus quer uma coisa sua: leve as boas novas e o milagre vai acontecer. Então, outro ponto que devemos aprender é que devemos anunciar a palavra de Deus a quem está ao nosso alcance. Veja que aqueles leprosos só puderam anunciar ao porteiro da cidade, porque eles eram impedidos de falar com os demais moradores da cidade. Contudo, lembre-se, o evangelho se espalha. Bastou falar para um, e daquele um, a cidade inteira ficou sabendo. Então, eles anunciaram somente ao porteiro, e Deus se encarregou do resto da cidade. Portanto, aqueles leprosos foram instrumento de Deus para o milagre, e a profecia se cumprir. Aí é que está, né? Começou a cumprir. Não devemos esperar reconhecimento de homem, porque o nosso galardão vem do céu, vem do Senhor. Por isso, sempre anuncie as boas novas do reino. Agora, o segundo motivo para nós encerrar, diga assim: eu preciso reconhecer o tempo de Deus. Note que os leprosos reconheceram o tempo de Deus. Os 4 leprosos reconheceram que o tempo de Deus é perfeito. Versículo 9 diz assim: então disseram uns aos outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por... Quantas pessoas que nós não pregamos as boas novas, pode estar morrendo agora. Tem um vírus aí, tem uma crise. Quantas pessoas que nós tínhamos que estar levando a palavra e não levamos? Olha o entendimento dos 4 leprosos, amém? Esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciamos a casa do rei. Vamos correr para lá. A melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é estarmos dentro do tempo de Deus, é no kairós de Deus para a nossa vida. Não espere pela manhã, não deixe para depois, anuncie hoje as boas novas. Lembre-se, o milagre de Deus acontece no tempo de crise, e Ele usa pessoas, ou somos ou não somos. Quando Deus vem em nosso coração, Ele faz. Quem queria acreditar naqueles leprosos? Só um porteiro. O que vocês querem?
Vão lá, não tem ninguém mais lá no exército da Síria. Lá tem ouro, tem prata, tem cavalo, tem tudo, não tem ninguém. Pode ir para lá que o milagre vai acontecer. Portanto, veja, o capitão do exército de Israel não creu que Deus podia fazer um milagre no meio daquele tão grande crise. Nós lemos ali. E o profeta Eliseu, tinha profetizado que naquela hora ele iria ver, mas não iria usufruir. Então aquele capitão acabou morrendo atropelado pelo milagre. Diga assim: eu preciso cuidar. Diga assim: eu preciso cuidar. Diga com sinceridade: eu preciso cuidar, para não ser morto pelo milagre. Ou seja, a profecia novamente se cumpre, e ele acabou vendo o milagre acontecer, mas não desfrutou do milagre. Bota aí o versículo 19 a 20, diz assim: aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerá. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta para sair, e ele viu e morreu. Ei, não duvide do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. Não duvide da profecia liberada na sua vida. E é justamente no meio da crise que o milagre acontece. Infelizmente, muitos estão morrendo no meio da bênção. Chega até a ver, porém, não vai desfrutar dela, porque retém as boas novas. Não custa nós dizer para as pessoas: Jesus te ama, vai para a minha igreja. Vamos lá tem palavra de vida. Vamos adorar o Senhor. Deus tem mudado a minha vida, é o testemunho. Que não seja assim com você, querido, porque nós precisamos crer na palavra do Senhor, e Deus é um Deus de poder, e Ele vai transformar toda a sua crise em milagre. Se você recebe, fica de pé. Leva as boas novas, você é portador das boas novas. Você é aquele que pode fazer a diferença. Ele vai fazer de você mais do que vencedor em Cristo Jesus. Lembre-se, nós estamos plantados, querido, no mundo, e esse mundo jaz do maligno, mas com uma diferença: nós temos as boas novas. Nós não podemos ficar para amanhã. Vamos hoje. Peça ao Espírito do vivo Deus para que desate na sua vida o seu milagre. Peça a Ele que venha de encontro à sua vida agora nesse momento. Peça a Ele que Ele venha restabelecer a sua vida, porque o milagre está na mão de todos aqueles. Já tem uma profecia liberada sobre você, que essa igreja será uma igreja santa, ungida e próspera. Busca isso no reino do Espírito. Seja instrumento do Senhor. Cure as lepras. E cuidado, porque pode ter pessoas que vão botando mais lepra, e vai atrasando o teu milagre. Deus tem o melhor para você. Deus quer fazer o impossível. O Deus de milagres é o Deus vivo. E eu sei que hoje Ele vai falar com você de uma forma diferente. Tem chaves que foi dado para você abrir porta do seu milagre.
4 leprosos chegaram o porteiro. Olha, Deus fez um milagre. O acampamento está vazio, tem comida em abundância, tem tudo. Eles pregou para aquele se dispersou. Você pode convidar as pessoas para vir para a igreja. Você pode dizer: olha, Jesus te ama. Vamos lá, meu irmão. Lógico que vai ter as pessoas que não vão querer. Como aqueles leprosos eram. Peça ao Espírito Santo para que o inimigo não te cale. E você vai ver que você vai andar de milagre em milagre, milagre em milagre. Foi avisado. Uma cidade inteira foi avisada. Então, quando nós nos calamos, nós impedimos de acontecer um milagre. Nós não podemos ser instrumento egoísta de reter milagres. Porque quando eu retenho milagre, eu retenho o meu. Eu sou atropelado pelo milagre. Está entendendo? Da mesma forma, você pode chegar e dizer: olha, vamos para a minha igreja. Vai para uma célula, ou tem várias células aqui. Pelo menos o milagre vai acontecer. E você vai ser galardoado por isso. Porque você foi instrumento das boas novas. Deus pegou 4 doentes, porque estavam lá fora. Então nós precisamos ser instrumento do milagre. Quando eu levo as boas novas, eu estou sendo instrumento para que o milagre aconteça e a profecia venha a se cumprir. Jesus tem uma profecia sobre nós, que teremos vida e vida em... Está vendo? Por que isso não acontece? Porque retemos as boas novas. Hoje o meu milagre, lembra isso? Eu vou pela rua, o que se revoltava ali, na luz e da vitória, nesta hora, Deus, que o teu Espírito Santo age agora, usa dos médicos e enfermeiros, Pai, que o milagre aconteça. Queremos, ó Pai amado, ó Deus, na intervenção, ó Deus, que o teu Espírito Santo toque, Pai, em médico, seja em quem for, para que o milagre se estabeleça na vida, Pai, dessas pessoas, porque eu creio, Pai, que eles serão portadores das boas novas. Pai, quero abençoar a tua igreja, ó Deus, que haja desatar sobrenatural de entendimento, que eles sejam portadores da boa nova, e quem leva as boas novas é portador dos milagres. Eu sei que os milagres já estão na direção dos teus filhos, ó Pai, e aquele que entende, Pai amado, e busca o Senhor, já anjos do Senhor já são designados para depositar na vida de cada um o melhor dessa terra, como o Senhor mesmo disse. Quero abençoar com o amor do Deus Pai Criador, a redenção de Jesus Cristo Filho e a consolação do doce Espírito repouse sobre cada um, em nome de Jesus, amém, amém. Semana abençoada, guardada e protegida pelo Senhor.